Amém. Eu tinha preparado uma palavra e eu já tinha preparado, sempre eu preparo a palavra durante a semana, né? E só que aí agora eu estava terminando de editar e colocar tudo bonitinho no papel aqui. Só que aí Deus é tremendo e, enfim, a palavra agora tomou totalmente um outro rumo, né? E porque assim, aconteceram algumas coisas durante a semana, né? Aliás, para quem de repente está assistindo esse vídeo aí depois, né? Tá assistindo no YouTube ou pelo Facebook, eu termino a gravação no momento que termina a palavra, mas a gente continua aqui trocando ideia e tudo mais. E durante essa semana, eu sempre fico falando, né, com as pessoas que, enfim, né, acessam o YouTube e a gente está falando agora com tudo que é público, né? Com crente, com não crente. A gente está falando com pessoa que está desviada, a gente está falando com pessoa que está machucada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o cativo da letra, né? A gente teve algumas experiências aí durante a semana falando com algumas pessoas do grupo e até no particular e tudo mais. E hoje nós vamos falar bastante sobre comunhão com Deus. Essa palavra eu queria muito que a gente pudesse interagir. Queria muito que fosse presencial, para a gente bater uma bola. Mas infelizmente não vai ser possível, né? Então, eu só peço que você medite bastante nessa palavra e as perguntas que eu fizer aqui, que você pense. Nós vamos falar aqui, está lá em Deuteronômio 5:27. Se você tiver uma Bíblia aí, você lê. Se você não tiver uma Bíblia, você vai, como eu sempre falo, vai ter que acreditar que o que eu estou lendo aqui é verdade. Então, vamos lá. Se você abriu, ok. Se você não abriu, eu vou ler. Aqui fala o seguinte: aproximou-se, aliás, aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedecemos. Só um resumo dessa história aqui, dessa parada, em que momento que é isso daqui. Isso aqui é o povo, né, que Moisés, né, falava com Deus para daqui para de lá, e aí o Moisés ia lá e falava com o povo. Aí, em um dado momento, Deus falou o seguinte: ó, avisa lá o povo, reúne todo mundo, que eu vou falar com o povo. Eu vou falar diretamente com o povo. E o povo ficou com medo. O povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus. O povo ficou temeroso e aí falou para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, ao invés então de Deus falar com a gente, vamos manter como estava? Vamos fazer o seguinte, deixa Deus falando com você e depois você vem e troca uma ideia com a gente. E não quiseram, né, ter um acesso direto a Deus. Hoje, cara, até por algumas situações de muitas igrejas, de muito acesso à informação, tem muito ruído em informação no trato a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus, né? Então, como eu falei, né? A gente agora nesse momento a gente está falando para quem, para os crentes, obviamente, mas também nós estamos falando para quem não é crente. E esse cara que ele não é crente é o cara que não tem relacionamento com Deus, porque ele não acredita. A gente está falando também com os caras que são desviados, muita gente desviada, que ela até acredita, mas ela não tem um relacionamento com Deus. E nós estamos falando também com muita gente que está machucada, que até acredita em Deus. Até já teve um relacionamento com Deus, mas hoje não pratica mais. Infelizmente, a religião fez com que muitas pessoas criassem mediadores, os que acreditam, né? Criassem mediadores entre elas e Deus. E as pessoas pararam de se relacionar com Deus.
E vamos dizer, esse ato de mediar, né, vem de homens. Os homens é que criam esses mediadores. E isso atrapalha a relação com Deus. Isso torna a pessoa limitada e as bênçãos limitadas a chegar até ela, né? Nós tivemos aí algumas situações das pessoas questionarem, puxa, mas será que Deus existe mesmo? E eu estou falando de pessoas crentes, muitos anos de crente, pessoas que foram ungidas, pessoas que estavam à frente de ministérios, pessoas que estavam trabalhando na obra, em um dado momento se viram, por falta de um relacionamento, de buscar um relacionamento com Deus, de buscar uma comunhão com Deus, começaram a questionar a existência de Deus. Outros, por causa desse tanto de informação, né, má informação que existe por aí, tem medo de se relacionar com Deus, de chegar na presença de Deus, porque tem medo de como Deus vai tratá-lo, né? Como Deus vai reagir, como Deus vai ouvi-lo ou não vai ouvi-lo, porque Deus é um Deus que castiga, porque o cara é um pecador e ele não se sente apto a ouvir a voz de Deus. Teve uma situação, como vocês sabem, eu também sou do batismo, e eu fui batizar um cara, e eu estava trocando uma ideia com ele antes, e ele falou, cara, eu preciso me batizar de novo, porque o meu primeiro batismo não foi válido. Aí eu falei, mas por que o seu primeiro batismo não foi válido? Não foi válido porque eu pequei, cara. Então, eu tenho que me batizar de novo. Meu batismo não foi válido porque eu pequei. Eu falei, cara, se você, toda vez que pecar, você tiver que se batizar, você vai viver dentro da piscina, cara. Você vai viver se batizando. Não, mas e como é? Eu tenho que ficar limpo, porque senão Deus não vai se aproximar de mim, então eu não vou ter um relacionamento com Deus. Ou seja, ele achou que o fato dele ter pecado o afastou de ter um relacionamento com Deus, de ter uma proximidade com Deus, o impedia de orar e falar com Deus. E aí ele achou que ele tinha que se batizar de novo para que ele não pecasse mais. Eu estou só dando essa introdução, porque infelizmente é exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje. Satanás, ele faz de tudo para que você não conheça a verdade, para que você não conheça a Deus, mas depois que você conheceu a Deus, ele não cruza os braços. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha um relacionamento com Deus. E vai colocar um monte de empecilhos para atrapalhar esse teu relacionamento com Deus. E nós, como aqui, né, no grupo, todos nós somos crentes, todos nós aqui reconhecemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, acreditamos na palavra e tudo mais. Para ele, tudo bem, a primeira batalha ele perdeu, agora ele vai fazer de tudo para que você fique estagnado, parado, sentado com o seu traseiro na cadeira e não vai fazer mais nada. Ele quer que você realmente não faça nada. Porque à medida que você faz, você se relaciona. À medida que você caminha nos caminhos de Deus, na obra de Deus, o teu relacionamento com Deus tende a aumentar. E não é isso que ele quer. Por contrapartida, Satanás ele faz de tudo para que essas pessoas o tenham como Senhor através de outras coisas, como por exemplo, né? A gente aqui assiste muito, tem um seriado de gordinho, né? E aqui em casa a gente assiste de vez em quando e tal, não sei o quê. São pessoas que elas estão assim, ela tem a comida como seu Senhor. O cara precisa comer, cara, porque ele tá muito injuriado, ele come. Ele tá muito alegre, ele come. E aí ele sofreu uma pressão, ele come. E a comida se tornou o Senhor dele. E aquele Senhor dele, que é a comida, se ele continua naquela pegada, aquela comida vai matar ele. E é isso que Satanás quer. Ele vem querendo ser Senhor. Outros, né, como eu até comentei numa outra live, o cara tem o visual, o cara tem o rock, ele tem o som, ele tem o underground como um senhor. Então, tem determinados tipos de coisas que o cara abomina. Não por causa da coisa em si, mas porque aquilo não combina com o som que ele curte, não combina com o visual que ele se veste. Aquele que de repente tem o sexo como seu senhor, porque o cara não consegue não praticar e ele fica viciado e louco naquilo, como drogas, enfim. Outros, que é, infelizmente, o que é mais comum hoje em dia, que é a religiosidade e o achismo. A ponto do cara achar o seguinte, cara, não,
Deus, vou dar um exemplo. Não tem como, é fisicamente impossível o maluco ser engolido por um peixe. Não, isso é impossível. Então, consequentemente, o cara já anula o relacionamento dele com Deus, porque a história que ele leu foi na Bíblia. Então, a Bíblia não é verdade. Se a Bíblia não é verdade, Deus talvez não seja verdade. E aquilo atrapalha no relacionamento dele com Deus, a ponto do cara se afastar por causa de um achismo, por causa de uma religiosidade. Só que esse Senhor que Satanás quer colocar é um Senhor que cativa, que prende, que aprisiona. Diferente do Senhor nosso Deus, que é um Deus que quer fazer aliança conosco, que é uma aliança de amor. Como diz aí no texto, né? Se você ler um pouco mais adiante, quando Deus fala para Moisés, ele fala, tipo, na minha versão Michel, né? Fala, pô, mano, bom se esses malucos quisessem me ouvir, seria tão mais fácil. Bom se esses caras quisessem se relacionar comigo. Tudo bem, eles querem um intermediário, eles querem que eu fale através de você, Moisés. Tudo bem, chega mais, cola aqui, eu vou trocar ideia com você, você passa para eles depois. Mas, puxa vida, bom é se esses caras quisessem falar comigo. Bom é se esses caras quisessem se relacionar comigo, caminhar comigo. E aí hoje eu te pergunto, e infelizmente é aquele momento que não vai dar para te responder, o quanto você tem se relacionado com Deus? Como é que anda a tua aliança com Deus? Como é que anda a tua caminhada com Deus? Como é que andam os teus diálogos com Deus? É um diálogo que você pede e porque você está habituado e condicionado a pedir? Ou você tem um diálogo com Deus que não é um diálogo, é um relacionamento? Você troca ideia com Deus? Você fala com Deus e Deus fala com você? Você está nesse patamar? Você busca estar nesse patamar? Você busca ter uma aliança com Deus a tal ponto de quando você tiver com dificuldade, Ele falar com você? E você ouvir o que Ele falou com você? Eu acho muito louco nesse texto, porque Deus trata o povo, Deus se apresenta para o povo do mesmo jeito que Ele se apresenta a Moisés. Ele fala, mano, você quer falar comigo? Fala comigo. Você não precisa ser especial para eu falar com você. Fala comigo. E o povo fica com medo e, não, eu não vou falar com você não, Deus. Fala com o cara aí, mano, resolve com ele aí, porque eu tenho medo. Eu acho que não. E terceiriza a comunicação. Não, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou num culto para ouvir uma palavra. Óbvio, glória a Deus, vai no culto, ouve uma palavra. Deus fala com você através da palavra, através do culto. É verdade, mas Deus também pode falar com você através da sua oração. O diálogo seu e Deus. Manja, aquele papo que você tem com Deus, não sei se é o caso, acredito que não, espero que não, mas tem algumas pessoas que só oram no momento que vai dormir, algumas. Aí o cara dobra o joelhinho dele e vai falar com Deus. Mas você sabia que naquele momento Deus pode falar com você? É verdade, não depende de você esperar o outro culto para você ver se Deus vai falar com você através da palavra, mas Deus também pode falar diretamente com você. Depende de você se abrir, de ter um relacionamento com Deus, de você ter uma intimidade suficiente com Deus, a ponto disso te trazer marcas que vão ser, assim, inquestionáveis, porque essa marca vai estar dentro de você. Eu acho muito louco. Na Bíblia tem um texto lá, depois você dá uma bisoiada lá, que está lá em João 9:24, que fala da cura do cego lá e tal. Esse texto eu acho maravilhoso. Que o maluco era cego, aí Jesus foi lá e curou ele. Aí o povo começou a discutir com ele, falou, não, peraí, como é que Jesus te curou? Não, Jesus não te curou, mano. Já não pode ser. Hoje você não podia ter sido curado. Quem era esse cara? Aí o cara falou, eu não sei, eu sou cego, eu não vi o cara. Não, mas quem era esse cara que você falou que te curou? Não, então você não era cego. Aí o cara fala, não, eu era cego, sim. Não, mas esse cara não pode ter te curado. Aí o cara vira o seguinte, eu acho que é a melhor resposta, é a mais show de bola do mundo. O cara fala assim, mano, se o cara é pecador, se o cara não é pecador, se hoje é sábado, se hoje é domingo, isso eu não sei, não me importa. O que importa é o seguinte, eu era cego, hoje eu enxergo. Pronto. É uma marca que tem na vida desse cara que ninguém no mundo pode tirar. Ele era cego, passou a enxergar. Quem vai questionar isso? Quem pode falar que esse cara não foi curado, sendo que ele era cego e agora não é mais? É uma marca. E Deus quer ter intimidade com a gente a esse ponto, nesse nível, de que você tenha marcas e relacionamentos com Deus que ninguém vai questionar. Ah, mas será que é verdade
que a humanidade veio de Adão e Eva, mas será? E não sei o quê. Cara, eu acho muito interessante saber e buscar e estudar e estar no CEA, fazer cursos. Se você for da Renascer, vai lá buscar lá, fazer os cursos. Eu acho muito interessante. Mas o barato que eu sempre falo, e principalmente porque também nesse momento a gente está falando com um monte de gente que nunca pisou numa igreja. Eu acho que a melhor das respostas é o relacionamento que você tem com Deus. É a verdade que Deus fez na tua vida. Tem coisa que ninguém vai poder tirar de dentro de mim. Ninguém vai poder falar que é mentira. A minha cura, ninguém vai poder falar que é mentira. Eu tive o AVC e eu fui curado. E eu não tive nenhum nem dois. Eu tive mais. E fui curado. Deus me curou. Ponto. Se alguém falar assim, não, peraí, mas é porque isso aconteceu, porque, bom, enfim, aí eu já não vou dar mais atenção. Porque isso está marcado. É como Paulo fala, eu trago em mim as marcas do evangelho. E essas marcas de evangelho só vêm por relacionamento. Aqui agora. Busca de relacionamento. Que às vezes a gente tem, às vezes não, né? Nós precisamos ter marca suficiente nas nossas vidas que tornem as nossas dúvidas totalmente irrelevantes. Porque o teu relacionamento com Deus vai acabar com as tuas dúvidas. Ah, mas será que o homem veio mesmo de Adão e Eva? Não, mas isso não pode, porque é fisicamente impossível. Jesus andou sobre as águas? Não, isso não pode. O mar se abriu? Não, isso não pode. E eu acho muito interessante, porque assim, você pode até ter essas dúvidas e tem resposta para todas elas. Mas isso não pode atrapalhar o teu relacionamento com Deus. A Bíblia fala que a gente tem que respeitar o tempo e a maturidade de cada um. Então pode sim ter aquele que realmente, o cara ainda está em dúvida. Se realmente Jesus andou sobre as águas, se o mar realmente abriu, ou se foi um fenômeno da natureza. E tal. Realmente, tudo bem, beleza, você pode ter essa dúvida. A Bíblia explica e existe explicação plausível e irrefutável sobre isso. É verdade. Embora a fé seja a maior das respostas. Mas isso não pode nunca colocar em xeque o amor de Deus por você, o seu relacionamento com Deus. Porque se você quiser ter as respostas, as principais respostas da sua vida, fala com Deus. Por mais difícil que for, fala com Deus. Pô, Michel, mas peraí, aqui só tem burro velho aqui, meu. Aqui, todo mundo aqui é 1000 anos de igreja, todo mundo aqui caminha com Deus. Isso aí não é novidade para ninguém. A Bíblia também fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, relacionamento é uma manutenção. Relacionamento vem de você buscar a Deus, trocar ideia com Deus, para que não haja contaminação no teu coração que te afaste desse relacionamento. Eu acho que nós estamos vivendo, acho não, tenho certeza, nós estamos vivendo tempos onde, como um casamento, o teu relacionamento com Deus tem que ser alimentado constantemente. A tua fé tem que ser alimentada constantemente. A Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário você ouvir a palavra de Deus. É necessário você ouvir a Deus. É necessário você falar com Deus. É necessário você buscar a Deus. Porque é nessa busca e nesse diálogo que você vai se alimentar, que você vai se manter em pé, que você vai manter a vitamina no teu corpo. Né? No momento que estava preparando essa palavra, eu estava lembrando de algumas situações, de alguns, de um ano atrás, um ano e pouco atrás, um momento que, assim, o que me sustentou foi foi Deus. Foi o meu relacionamento com Deus, foi ter que falar com Deus, de ter tido que sair da minha casa, tive que, deixar minha casa, estava sem casa, estava vivendo separado, estava com saúde abalada, tendo que, enfim, acolher minha mãe e confortar minha mãe, consequentemente tendo que me consolar e me manter de pé. E o que me manteve de pé foi Deus. Buscar o relacionamento com Deus. E não questionar. Ah, mas o porquê? Por que que passou? Por que que isso? Por que daquilo e tal? E, cara, o importante é saber o seguinte, Deus esteve do meu lado o tempo todo. E foi na minha fraqueza que a minha fé se aperfeiçoou. E foi na minha fraqueza que me mantive de pé. E eu pude entender que eu tenho um Deus que realmente não é da mesma forma que o ceguinho lá falou.
Cara, se acredita, se você não acredita, eu não sei, eu só sei o seguinte, eu estava num perrengue, eu estava passando por uma dificuldade e Deus esteve do meu lado. Então, eu não posso nunca negar e falar que Deus não pode estar do seu lado para segurar a tua mão no momento do teu perrengue. Eu nunca vou poder falar isso porque eu vivi isso. É uma marca que eu trago na minha vida, como Paulo fala. Tá aqui, eu trago essa marca na minha vida. Como ceguinho, eu fui curado. Então, isso é uma verdade absoluta na minha vida. Isso é o que faz eu não tenho o direito de negar a existência de Deus. Eu não tenho o direito de negar que Deus fala com a gente. Porque eu vivi isso na minha pele. E o que Deus quer, só para encerrar, o que Deus quer é que você busque esse relacionamento com Ele. O que Deus quer é que você ouça a voz dele. Sem intermediário, não precisa. Você não precisa ter alguém que nem antigamente tinha, que entrava no Santo do Santo, o sumo sacerdote passava o véu e tal, né? Simbolizado pela Arca da Aliança, para ter contato com o Espírito Santo. Só que Jesus Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado e ele vive dentro de você. Então, não anule o sacrifício que Jesus Cristo fez lá, tomou uma pá de porrada, para que você possa se aproximar dele, para que você tenha livre acesso a ele. E aí você fala, não, eu não acho que eu preciso ouvir alguém me contar e alguém vai me dizer. Não, cara, é você. Deus quer falar com você. E que a partir de hoje o teu relacionamento com Deus seja diferente. Seja próximo, seja um relacionamento de amigo, seja um relacionamento daquele cara que se interessa em ouvir o que o outro tem a dizer. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de querer conversar com alguém e a pessoa tá no celular, a pessoa tá olhando para cima, a pessoa tá viajando. É horrível, velho. É horrível você conversar com uma pessoa assim. Dá vontade de dar um tapa na orelha, eu imagino. Verdade. Eu fico imaginando, né, Sérgio? Também, então, eu fico imaginando Deus olhando para nós, ele louco para falar com a gente, e a gente querendo ter um relacionamento superficial com ele. É só uma figuração de linguagem, né? Mas só para você entender que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E Deus busca esse relacionamento. Porque através desse relacionamento, as nossas dúvidas vão ser sanadas e as respostas vão vir para nós. Amém? Que em nome de Jesus, a partir de agora, a gente seja mais... O nosso relacionamento com Deus seja mais íntegro. E nosso relacionamento não seja terceirizado. Seja um relacionamento direto. Que Deus quer ter um relacionamento direto com você. Ele quer falar direto no teu coração. E só depende de você abrir teu coração e trocar uma ideia com ele. Independente também, né? Aqui a gente sabe que todo mundo que está aqui é crente. A maioria. Mas a gente sabe também que tem gente que está assistindo aqui que não é. Então eu posso falar com toda a propriedade do mundo. Porque eu vivi na pele. Eu escutei Deus falar. Deus me sustentou. Deus me manteve de pé. Então eu posso falar, é verdade, esse bilhete é verdade. Deus, se você tiver mal das pernas, ele firma teus passos. Se você não acredita, fala com Deus. Ele responde a tua oração. E você não depende de intermediário. Amém?